Não me compara com a posição dos homens. Eu posso até não ter nada, mas eu sei que eu tenho aquele que tem tudo e todas as coisas. Eu posso até no momento não ter alguma coisa, mas eu sei que eu sou a expressão daquele que carrega tudo e todas as coisas. Eu sou a expressão daquele que, se dizer sim, a porta se abre. Os homens podem fechar com 7 cadeados, mas quando ele falar abre isso, vai estar aberta. Podem não abrir, podem deitar chave, ele é a própria chave, vai abrir as portas. Eu sou a expressão daquele que vive para sempre, igreja. IAD TV. Jesus Cristo é o curador. Olha para o irmão que está do teu lado e lhe fala: eu sou a expressão da glória de Deus. Aleluia. Sim, vamos entender perfeitamente o que isso significa. Sim, porque quando você começa a entender Deus ou buscar a conhecer Deus, você entende perfeitamente que Ele é Espírito. Sim, e sendo Deus Espírito, Deus precisa de um lugar material para se expressar. Deus não vem até o homem espírito, Deus vem utilizando o homem em espírito. Aleluia. Sim, por isso que o homem cristão é um homem que tem carne, mas é espírito. Ou seja, nós temos carne, mas vivemos em espírito. O homem não pode viver espírito, o homem tem que viver em espírito. Quer dizer, o espírito usa o nosso corpo para se expressar. É isso que Deus faz com aqueles que são servos de Deus. Quando nós falamos que nós somos a expressão da glória de Deus, estamos a querer dizer que nós não somos Deus, mas somos os vasos que Deus utiliza para representar Ele mesmo aqui na terra. Estamos a querer dizer que nós não somos Deus, mas somos um instrumento que Ele utiliza para mostrar para os homens que existe um Deus aqui na terra. Quando nós estamos a falar que somos a expressão da glória de Deus, estamos a querer informar ou afirmar claramente que eu sou um homem falho. Sim, se for para depender de mim, eu vou falhar. Se for para depender do Ismael Jaime, você vai pecar. Se for para depender do homem, você vai falhar, porque o homem falha, o Ismael Jaime falha. Sim, o homem faz e desfaz, mas quando você depende de Deus, sabe que Ele é simplesmente um homem que Deus lhe utiliza para expressar sua glória aqui na terra. Você pode bater palma para Jesus? Olha para o teu irmão e fala: eu sou a expressão da glória de Deus. Aleluia. E aí, então começamos a entrar no mistério. Encontramos um homem chamado Paulo. Esse homem chamado Paulo, segundo a Bíblia no livro de Gálatas capítulo 2 versículo 20, ele diz que já não sou eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Então Paulo, por que não se preocupou a viver nas prisões por causa do Evangelho? Porque ele sabia que quando vocês estão a me prender, já não estão a prender a mim, porque eu não vivo mais em mim. Eu matei os meus desejos, matei as minhas vontades carnais, matei a vontade de beber, matei a vontade de andar à toa, matei a vontade de fazer e desfazer, mas agora Cristo vive em mim. Quando vocês fazem alguma coisa contra mim, não estão a fazer contra mim, estão a fazer contra meu Cristo, porque já não sou eu que vivo em mim, eu só sou a expressão da glória de Deus. Ou seja, é como se fosse enviar alguém para te representar em um determinado lugar. Se eles fizerem alguma coisa contra aquela pessoa, não estão a fazer contra aquela pessoa. Se lhe tratarem mal na mesa, não estão a tratar mal aquela pessoa. Se não lhe darem comida na mesa, não estão não estão a fazer para ele, estão a fazer para ti que lhe enviou. Isso significa quando aceitamos Jesus, sim, Ele começa a nos utilizar como expressão da sua glória. Aleluia, igreja. Então por isso que Paulo não estava preocupado nas prisões. Está a lhe levar de prisão em prisão, não estou preocupado. Está a lhe levar de cadeia em cadeia, não estou preocupado. Está a lhe massacrar, a Bíblia fala que lhe bateram muitas vezes, sim, com chicotes que tinham ferros e tinham ossos, tinham fragmentos, sim. Esses chicotes eram para chicotear pessoas que cometiam crimes naquelas épocas. Batiam Paulo, mas ainda assim Paulo não se desmotivou, porque ele sabia que já não sou eu que vivo em mim, eu sou só a expressão da glória de Deus. Alguém está aqui nesse lugar? Aleluia. Quando começamos a compreender que já não somos nós que vivemos em nós, mas nós somos simplesmente a expressão da glória de Deus, estamos dispostos a viver qualquer tipo de circunstância por causa da glória de Deus. Quando começamos a entender que já não somos nós que vivemos para nos agradar, mas Cristo vive em nós, ou seja, me utiliza como um meio para fazer a sua vontade aqui na terra. Já imaginaste Deus aparecer espírito para os homens? Quando Deus aparece espírito para os homens se escandalizam porque os homens são terrenos. Deus tem que utilizar alguém que tem um corpo terreno para se comunicar na linguagem espiritual. Alguém está aqui nesse lugar? Sim, então isso nós chamamos de expressão da glória de Deus. Deus tem que utilizar um homem que muito pecou, um homem que muito falhou, um homem que entende os prazeres da carne para explicar que não se deve andar nos prazeres da carne, um homem que entende sim das vontades e os prazeres do pecado para explicar que não se deve andar desse jeito, e os outros humanos terem compreensão a ponto de andarem de acordo com a vontade de Cristo. Esse Deus, quando está a falar sobre isso, Ele está a apontar claramente que eu e você já não podemos mais olhar para nós
e desejar alguma coisa fora da vontade dele. Já não podemos olhar para nós e desejar coisas fora do querer dele. Temos que andar tudo dentro da vontade dele, porque já não somos nós que vivemos em nós, mas nós somos a expressão gloriosa da vontade de Cristo aqui na terra. Alguém pode bater palma para Jesus? Aleluia! Não se pode servir a Deus, sim, parcialmente. Não podemos falar, eu só simplesmente sirvo a Deus nessa parte, mas nessa parte não. Não pode servir Deus assim. Nós devemos servir Deus de uma maneira completa, de uma maneira, total, sim. Significa que quando nós começamos a entender que nós somos a expressão da glória de Deus, não temos como escolher, essa parte para mim é santa, essa parte para mim não. Eu vou andar assim nessa parte não. Não se pode falar que eu sirvo a Deus ou represento Deus aqui na terra através da minha roupa quando o meu coração está distante dele. Não posso falar que eu represento a Deus no meu coração quando as minhas palavras mostram que eu estou distante dele. Não se pode representar a Deus de uma maneira superficial ou parcial. Tem que ser de uma maneira total, porque quem deseja ser utilizado como expressão da glória de Deus deve estar pronto para renunciar tudo aquilo que distancia ele do próprio Deus aqui na terra. Alguém bate palma para Jesus? Quero que você abra a tua Bíblia aí no livro de Mateus capítulo 5, versículo 15 ao versículo 16. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que todos vejam as coisas boas que vocês fazem. E glorifiquem o Pai que vocês servem. E glorifiquem o Pai que está nos céus. E glorifiquem a Deus que está nos céus. Essa expressão, ninguém acende um candeeiro para colocar debaixo da mesa ou debaixo do cesto, está querendo dizer que ninguém acende uma luz e tapa para não dar luz. Não, nós acendemos a lâmpada para iluminar todo lugar que aqui se encontra. Se nós acendemos uma vela e guardamos a vela, então não adianta para nada. É isso que acontece quando nós recebemos Cristo. Quando nós recebemos Cristo, Deus não nos acende com a sua luz para depois, se guardamos e escondemos que nós somos cristãos. Não, nós somos a representação gloriosa de Deus aqui na terra. As pessoas ao olharem para nós não devem nos questionar se verdadeiramente somos cristãos ou não, a não ser que eles querem fazer propositadamente para nos desmotivar ou nos desequilibrar psicologicamente. Sim, as pessoas ao olharem para nós devem chegar a uma conclusão: ele representa Cristo, ele anda como Cristo, ele fala como um cristão, ele mostra que é cristão. É isso que vai fazer as pessoas glorificarem o nosso Deus que nós buscamos todos os dias. Alguém pode bater palma para Deus? Fala, Deus é bom. O diabo não presta. Eu não posso ser a manifestação gloriosa de Deus aqui na terra de uma forma parcial. A minha maneira de falar não é de cristão, mas eu sou cristão. A minha maneira de andar não é de cristão, mas eu sou cristão. Não. Tudo o que nós fazemos deve servir de representação da glória de Deus aqui na terra. As pessoas têm que começar a olhar para nós e falar que verdadeiramente eles são cristãos. Como aconteceu no livro de Atos, a Bíblia fala que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristão. Essa palavra cristão vem da palavra Cristo, ou do nome Cristo. Só foram chamados de cristão porque encontraram neles características de Cristo. Olharam para eles e começaram a ver: esses devem ser cristãos porque andam como Cristo. Esses devem ser cristãos porque falam como Cristo. Esses devem ser cristãos porque fazem como Cristo. Os irmãos estão aqui? Você pode aplaudir para o nosso Deus? Temos que voltar a ser, sim, a expressão da glória de Deus aqui na terra. Não podem olhar para nós e nos confundir com qualquer pessoa. Tem que olhar para nós e chegar à conclusão clara que esse é servo de Deus, esse aqui é filho de Deus. Sim, pelas nossas atitudes, pela nossa maneira de ser, tudo aquilo que é nosso, sim, deve estar convertido diante de Cristo. Assim como a Bíblia fala no livro de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 ao versículo 32. Sim, onde a Bíblia fala que quer seja vosso comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, tem que ser para a glória de Deus. Desde o momento que nos convertemos, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de falar, tudo que nós carregamos, sim, deve ser para honrar e glorificar o Deus que está lá no céu. Porque nós já não estamos a viver para nós mesmos. Nós já não estamos a viver como quem não tem rumo. Não, nós estamos a viver porque sabemos quem é o caminho. E esse caminho chama-se Jesus Cristo, onde ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Isso significa que para nos encontrarmos com o Pai temos que passar por Ele mesmo. Ele, sendo o Pai, se fez caminho para nos dar a possibilidade de chegarmos até o Pai, que é o mesmo Pai que está aí em frente a se apresentar como caminho. Nos disse na sua palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrará
entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, ele está nos servir como caminho e está a entrar na nossa casa, assim, na nossa casa que é a nossa vida, para nos transformar em uma nova pessoa. Você não pode jantar com Deus na mesa de Deus quando você vem com comportamentos negativos. Você não pode participar na festa do Espírito Santo quando você participa em todas as festas mundanas. Você não pode participar na partilhação da glória de Deus aqui na terra do Espírito Santo, sim, na vida dos outros, quando você não sabe se posicionar como devia se posicionar como cristão. Alguém está aqui nessa igreja? Fala, eu sou a expressão da glória de Deus. Fala mais uma vez, eu sou a expressão da glória de Deus. A minha vida e a tua vida tem que expressar que Deus é real. A minha carreira e a tua carreira tem que expressar que Deus é real. Sim, queremos causar impacto na maneira de falar. Através da maneira de falar, querem falar que nós somos cristãos, mas não andamos conforme a vontade de Cristo. Queremos causar impacto na maneira de andar, mas na maneira de, sentar, não causa o impacto de Cristo. Isso significa que nós precisamos entender que a minha vida, desde o princípio ao fim, desde o mais básico ao mais complexo, desde o mais simples ao mais complexo, desde o nível mais baixo ao nível mais alto, deve ser motivo de glorificar o nome de Jesus Cristo. Eu não posso fazer para glorificarem a mim, sim, porque eu sou um homem que não aguentou a morte e um dia vai morrer e vai desaparecer dessa terra. Mas estamos a falar de um Jesus, sim, que morreu e ressuscitou no terceiro dia, o único que venceu a morte e mostrou para os homens que ele está acima de qualquer tipo de circunstância. É aqui onde nós começamos a entender que nós não estamos a representar qualquer pessoa, nós não estamos a representar qualquer homem, nós estamos a representar o Deus que vive para sempre, o Deus que criou os céus e a terra. Eu não sou representante de qualquer pessoa aqui na terra. Não me compara com quem é representante do presidente, sim, porque quem é representante do presidente foi criado pelo meu Deus. Não me compara com quem é representante do governador, porque quem é representante do governador foi criado pelo meu Deus. Eu sou representante do Deus que nos criou a nós todos, que está acima de tudo e de todas as coisas. Eu não sei se alguém pode dizer aleluia e bater palma para Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e falar, uau, ele parece até que é Jesus. Sim, não é que você é Jesus, mas tens muita aparência com Jesus pela maneira de ser, pelo amor que você carrega, pelas atitudes, pela maneira de vestir, pela maneira de fazer as coisas. Isso vai gerar um impacto que vai fazer as pessoas perceberem, sim, que ele é um cristão, que vale a pena seguir os passos dele. Ele é um cristão que vale a pena servir de modelo para a minha vida, vale a pena servir de exemplo para a minha vida. Eu não sou representante de qualquer pessoa. Nós somos embaixadores do reino dos céus. Isso significa que a nossa presença aqui na terra é a presença do reino dos céus aqui na terra. As pessoas têm que olhar e glorificar o Deus que nós servimos, mesmo sem eles conhecerem esse Deus. Têm que olhar para nós e falar, uau, esse Deus é maravilhoso, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer o Deus que você serve. Sim, por quê? Pela maneira que nós vivemos. Sim, nós não somos só cristãos quando estamos reunidos aqui na igreja, não somos só cristãos quando estamos na escola, não somos só cristãos quando estamos em casa, não somos só cristãos quando estamos na rua. Somos cristãos em todos os lugares, até os lugares mais perigoso para ser cristão. Somos cristãos e estamos dispostos a morrer pelo evangelho todos os dias, assim como a Bíblia fala. Eu posso até não ter nada, mas eu sei que eu tenho aquele que tem tudo e todas as coisas. Eu posso até no momento não ter alguma coisa, mas eu sei que eu sou a expressão daquele que carrega tudo e todas as coisas. Eu sou a expressão daquele que, se dizer sim, a porta se abre. Os homens podem fechar com 7 cadeados, mas quando ele falar abre, isso vai estar aberta. Podem não abrir, podem deitar chave, ele é a própria chave e vai abrir as portas. Eu sou a expressão daquele que vive para sempre, igreja.